Bom, vejamos então outras regras de derivação. Todas essas regras, elas são deduzidas a partir da definição da derivada, que é daquele limite que nós já vimos, certo? Então, a primeira regra que a gente tem se refere à derivada de uma função constante. Então, se k é uma constante e f de x é igual a k para todo x, então a derivada de f de x é zero, ou seja, a derivada da função constante é zero, o que faz sentido, visto que a derivada mede a taxa de variação da função. Se a função é constante, a taxa de variação dela é zero, certo? Então, daqui, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a derivada de uma função constante é igual a zero. Bom, derivada de uma função potência foi aquilo que eu mostrei num outro vídeo. Se a gente tem n, um número inteiro positivo, e f de x igual a x elevado a n, então a derivada vai ser décimo expoente vezes x elevado a n menos 1, quer dizer, diminui uma unidade no expoente. Então, até um exemplo que eu fiz no outro vídeo foi a derivada de x à quinta, que vai ser 5x à quarta. Terceira regra de derivação é a derivada de uma função multiplicada por uma constante, seja f uma função e k uma constante, e g a função definida por g de x é a constante vezes a função. Então, a derivada da função g vai ser a constante vezes a derivada da função. Como assim? Se a gente tem aqui uma função f de x igual a 8x ao quadrado, não sei se está dando para ver bem aqui, então deixa eu escrever novamente aqui, um exemplo. Se eu tenho uma função assim, f de x igual a uma constante vezes uma potência, f de x igual a 8x ao quadrado. A derivada vai ser, se eu tenho a constante multiplicada pela função, isso vai ser, eu repito a constante vezes a derivada da função. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, essa derivada vai dar 16x. Na prática, o que a gente faz direto é descer o expoente e multiplicar pelo 8. Então, fica 2 vezes 8, 16x. Outro exemplo, se eu tenho g de x igual a 5x à quarta. Não, 5x à sexta. Então, a derivada, g' de x, vai ser, desce o expoente e multiplica pela constante. Então, fica 6 vezes 5, 30, x, e diminui uma unidade no expoente. Então, esse x à sexta vira x à quinta, certo? E aí tem uma outra propriedade que eu vou fazer antes daquele exemplo, que é o seguinte, a derivada da soma. Sejam duas funções f e g e uma terceira função h, que é a soma da f com a g. A gente tem uma propriedade que diz que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Portanto, quando a gente tem uma soma, é só a gente derivar cada uma das funções separadamente. Então, por exemplo, se a minha função é 3x à quarta mais 8x mais 5, a derivada vai ser derivada de 3x à quarta, desce o expoente, multiplica pelo 3. Então, 4 vezes 3, 12, e diminui uma unidade no expoente. Então, fica 12x ao cubo, está aqui, mais a derivada de 8x vai ser 8 vezes a derivada do x, que a gente já viu que a derivada do x é 1. Porque eu posso pensar também na regra da potência. O expoente aqui é 1. Aí multiplica pelo 8. Quando diminuir uma unidade no expoente, vai ficar x elevado a zero. Só que x elevado a zero dá 1. Então, a derivada de 8x é 8. Está aqui. Mais a derivada da constante é zero. Então, a derivada de 3x à quarta mais 8x mais 5